Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula passada a gente encerrou, né, a aula 3 de CSS e hoje a gente vai começar a aula 4, tá? Vamos dar continuidade ao assunto de CSS. Bem, um outro atributo que a gente tem lá no CSS que pode ser utilizado para posicionamento de elementos é o float, né? O float ele faz com que os elementos flutuem, né, na página de acordo com determinada política de posicionamento, né? Então, a partir de algum parâmetro que você passa para ele, ele vai ajustar o elemento. O mesmo design pode ser obtido usando elementos posicionados de forma absoluta ou utilizando o float, né? O posicionamento float ele é uma solução mais flexível, principalmente para layouts multicolunas e permite que elementos limpem, né, elementos ao seu lado. Esses limpens é que quando você tem um elemento aqui, você garante que não vai ter nada aqui do lado dele, nem do esquerdo nem do direito, por exemplo. Ele vai ficar ou centrado ou na esquerda ou na direita, mas ele vai ficar sozinho aqui nessa linha da página HTML, tá? Ele vai funcionar para o elemento onde for declarada, e um box retirado da sua posição normal do fluxo de documento. E o elemento seguinte ele vai ocupar a vaga, né, de onde estava o elemento que está usando o float. Então, um elemento float ele normalmente deve ter uma largura, né, width, específica, declarada com um valor diferente de alto. Tá? Valores possíveis, o left, o right, none e o inherit, né? O left, o elemento flutua para a esquerda, né? No right, o elemento vai flutuar para a direita. A gente vai ver um exemplozinho já já, tá? Então, onde você tem aqui a página, se você usar o float right, ele vai posicionar o elemento aqui mais à direita. Se usar o float left, mais aqui à esquerda, tá? No none, o elemento não flutua e será exibido de acordo com o fluxo normal do navegador. E o inherit, o valor deve ser herdado do elemento pai. Exemplo, né? Você tem aqui o elemento P, float left. Então, ele vai ser posicionado aqui no lado esquerdo da tela. Ele vai flutuar para a esquerda, né? E deixa elementos um ao lado do outro. Se você tiver 3 P's desses, por exemplo, eles vão ficar alinhados assim, na horizontal, tá? Um na frente do outro. Já para você utilizar no elemento IMG, né, de imagem, o float right, ele vai flutuar a imagem para a direita dentro do elemento onde ele está inserido. Vamos testar esse códigozinho aqui para a gente tentar entender melhor como é que está funcionando isso. Vou abrir aqui o meu VS Code, né, que eu já falei para vocês. Vou copiar esse código aqui. Tá, esse aqui é o HTML. Vou botar ele aqui. E o CSS. Alt Shift F para fazer a formatação. Então, o que é que a gente tem aqui? Aqui a gente vai ter uma div chamada de myDiv, e a gente vai ter uma imagem com o ID minha IMG, vai pegar a imagem desse site aqui em específico e vai definir que a largura dela vai ser de 400, né? Por padrão ele pega pixels, 400 pixels, e a altura vai ser 200 pixels. Tá? Aqui no estilo do CSS, ele define que o myDiv, né, ou seja, essa div toda aqui, não só a imagem, ela vai ter 600 pixels por 400 e vai ter uma borda também de 6 pixels. E a imagem ela vai estar alinhada à direita. Tá? Vamos executar aqui. Pronto, salvei aqui o meu exemplo.html, está aqui na minha área de trabalho. Vou abrir com o Firefox. Acho que essa imagem ela não existe mais. Ai não, porque quebrou aqui. Deixa eu ver se essa imagem, esse link ainda existe. Vamos tentar achar o erro aqui. Como eu falei já, pessoal, aquelas quando você copia do PPT, geralmente ele tem esses problemas aqui com algum elemento que vem que não deveria. E para debugar isso aqui é terrível, às vezes vale mais a pena eu reescrever o código. Vamos tentar analisar aqui.
especificar aqui pixels para ver. Pare. Vou colocar uma imagem fora aqui para ver se ele está pegando a imagem. Pegar aqui o link. Agora ele pegou a imagem, então vamos pegar essa nossa configuração e botar aqui para cima. Vou definir o ID dela, vai ser minha IMG. O SRC eu já defini. E o tamanho dela, né? Vamos definir aqui. O width vai ser igual a 400 e a altura vai ser igual a 200. Então posso apagar isso aqui, vou colocar ela aqui dentro da minha div. Ó, tá vendo, ó? Deixa eu ver porque que ele não está botando a borda. Então a minha div ela vai ter uma borda, a borda não foi renderizada, vamos descobrir o porquê. Novamente, vamos tentar digitar aqui de novo. Pixels, C400 e o border vai ser 3 pixels, solid, black. ID my div, tá certo. Vou aumentar aqui a borda para ver se a visualização não. Mas pode ser. Vou recriar isso aqui. ID vai ser igual a mydiv. Tá vendo, pessoal? É algum elemento que quando você copia e cola aqui do slide, ele traz algum elemento lixo aí que aparentemente não tem nada errado com o código está todo certinho, mas por motivos obscuros aí ele não funciona, tá? Então sempre optem por digitar o código, tá? Ao invés de copiar dos slides, para evitar esses erros aí que vai ser muito difícil encontrar. Tá, então veja aqui, ó, que a gente definiu a minha div. A div ela vai ter 600 por 400 pixels. E dentro dela eu vou ter essa imagem. E essa imagem vai ter 400 por 200, né? E ela vai ser posicionada do lado direito, tá? Então se eu vier aqui, mudar aqui e posicionar ela no left, né, ela vai ser ajustada no lado esquerdo. Mesma coisa se eu aumentar aqui o tamanho da minha div, né, você consegue ver aqui que ela também aumentou o tamanho da div. Também posso colocar a div para ser para flutuar para a direita, né? Então ela vai ficar à direita e a imagem ficou à esquerda, né? Então vejam que ela ficou aqui. E se eu tirar essa borda aqui só para, né? Você vê a imagem aqui no meio e você não sabe como ela está organizada, né? Mas quando você coloca a borda, você consegue ver que é porque ela está alinhada de acordo com essa div aqui que foi criada, tá? Aqui é outro exemplo, né? A gente definiu o elemento span, ele pertence à classe destaque. E o span.destaque, a gente definiu aqui que a largura dele vai ser 40%. Então vamos ver esse exemplozinho aqui também. Vou tentar copiar agora para o bloco de notas antes de botar para lá, para ver se evita esses erros, né? Vamos ver se vai funcionar. Então esse aqui é o meu CSS. Cadê? Vou apagar esse exemplo aqui anterior. Definir o span. Esse que é o HTML. Ó, já deu erro aqui nas aspas, estão vendo? Eu já copiou um elemento aqui que não existia.
e o CSS dentro da tag style, né? Vamos ver se ele vai executar aqui sem erros. Float right, ele não pegou. Então, novamente, vamos ter que digitar aqui de novo. Spam.destaque. Aí o float vai ser o right. O background color vai ser a cor de fundo, né? Vou colocar aqui do jeito que está lá no exemplo, 888, que é uma cor acinzentada. Vai ter uma borda de 1 pixel, sólida, né? Sem aquelas linhazinhas falhadas. E vai ser da cor red, né? Vermelho. Então vamos apagar isso aqui. Vamos ver agora. Também não, então vamos reescrever aqui o nosso spam. Ele vai ser da classe destaque, né, que é a que a gente está definindo aqui, spam.destaque. Então vai pegar o elemento que pertence a essa classe aqui dentro do spam. E aqui meu outro exemplo de CSS. Vamos apagar isso aqui. Ó, vejam agora, ó, que ele fez a borda de 1 pixel vermelha. O background color foi essa cor aqui acinzentada. Fez o float right. Como ele não está dentro de nada, ele está dentro do body. Ou seja, o body é tudo isso aqui da tela, né? Então ele vai ser ordenado de acordo com tudo isso aqui da tela, de acordo com o body, que é o que ele está acima dele. Tá? Vamos botar aí, tá pronto. E aí, e o width igual a 40%, né? Cadê o exemplo? 2 pontos, desculpa. Ele está ocupando 40% da tela. Então, imagine que tudo isso aqui é 100%, ele está ocupando somente 40%. E mesmo que eu diminua o tamanho da tela, vejam que ele vai continuar ocupando 40% da tela, tá? Vou aumentar aqui, vou botar aqui 70%. Então, ele vai estar ocupando 70% da tela. A tela estando pequena ou a tela estando grande, tá vendo? Ele vai se adaptando ao tamanho da tela, porque a gente usou um parâmetro relativo e não um parâmetro absoluto. Então, isso aqui é muito importante você fazer uso disso aqui para que você consiga adaptar a sua página a diversos dispositivos, né? Então, aqui a gente define o tamanho de forma fixa e aqui a gente define ele de forma relativa, tá? Então, muito importante utilizar isso aqui da porcentagem e bem mais prático que o seu código ele se adapta automaticamente, né? Voltando para cá, a gente também tem o clear, né? Que é o atributo de limpar, digamos assim. Ele especifica que nenhum elemento float, né, possa ficar à esquerda ou à direita, ou ambos, de um elemento em bloco. Então, aquilo que eu falei, se você tem um elemento aqui, você garante que nada vai ficar aqui no lado esquerdo dele, ou no lado direito, ou nos dois, certo? Vai ficar o elemento centralizado aqui, a gente vai ver já já um exemplo dele. Então, o elemento com essa propriedade ele vai ser removido para baixo, né? O que estava aqui vai ser redirecionado aqui para baixo, até se livrar do elemento em bloco ao seu lado. Então, os valores do clear é left, né? Right, both, none, inherit, né? Então, o left ele não permite elementos float do lado esquerdo, o right ele não permite elementos do lado direito, both ele não permite elementos nem do lado direito nem do lado esquerdo. O none, que é o padrão, ele permite elementos float em ambos os lados, esquerdo e direito. E o inherit, o valor é herdado do elemento pai. Tá? Então, aqui a gente tem um códigozinho aqui que a gente define aqui, que a gente vai ter uma imagem, né? Ela vai ser flutuada à esquerda. E aí a gente tem o p.clear, né? Clear, que vai garantir que
não tenha nenhum elemento nem na esquerda nem na direita, porque ele está utilizando o atributo both, né? Esse aqui, a gente tem uma tag H1 no HTML, tem uma imagem aqui, né, de tamanho fixo, tamanho de largura 100 pixels e altura 132. Tem um parágrafo aqui, né? Tem outro parágrafo, e esse parágrafo ele vai ser chamado de... Ele vai pertencer à classe clear, né? Clear. Então, somente isso aqui somente vai ser aplicado a esse parágrafo em específico aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue executar ele sem dar aquele errozinho chato, que esse código aqui já é maior, né? Vamos copiar tudo aqui para ver se dá certo. Aí ele vai tentar pegar essa imagem aqui, né, que não existe. Então a gente vai ter que fazer o download de uma imagem qualquer aqui. Sei que o download de uma imagem qualquer é gato. Vou pegar essa imagem aqui, vou salvar aqui no meu computador. Salvar na área de trabalho, que é onde está o meu HTML, né, para eu não precisar referenciar pastas. E o nome dela vai ser o nome que a gente usou aqui. Só que lá não é um GIF, então a gente vai mudar aqui a extensão dela. Aqui ele está salvando é o HTML, tem que abrir a foto. Se a gente consegue, pronto. Vou chamar aqui só de gato JPG, tá? Salvar no desktop. E aqui eu vou alterar para gato.jpg. Vou voltar aqui e tentar executar novamente. Não foi, o que é que está errado? Aquelas formataçõezinhas chatas de novo, caramba. Pessoal, a gente vai ter que digitar isso aqui mesmo, vamos lá. Então, eu vou botar só o que a gente está trabalhando especificamente, né? Que é essa imagem. Então, img. Deixa eu tentar fechar ela aqui para ver se funciona. Não, vou digitar mesmo. src vai ser igual a gato.jpg. Deixa eu colocar aspas simples aqui para ver. Agora foi. Então, eram as aspas aqui, né? Será que foi essa aqui nova? Foi essa nova aqui mesmo. Felizmente, vamos copiar aqui. A altura vai ser 100. Ele vai ser 132. Ó, já está aparecendo aqui nossa imagem. Vamos apagar essa aqui. O H1 está aparecendo. Esse P está aparecendo. Mas pode estar com aquela formatação errada, né? Vamos testar primeiro. Se não der certo, aí a gente apaga e faz de novo. Vou apagar isso aqui para ficar mais simples. Isso aqui é o que a gente quer. Tá, o P vai fazer parte da classe clear, né? Dentro dele aqui tem algum texto de exemplo. A imagem é do gato. P.clear, cadê? Aqui, ó, vejam que não tem nenhum elemento, né, nem à esquerda nem à direita dessa tag aqui. Então vamos tirar aqui o atributo clear para testar. Clear, né? Vejam que o texto ele subiu aqui para cima, né? Então a gente voltou aqui both. Ó, o texto desceu, vamos colocar no gatinho também, né? Então a imagem aqui eu vou colocar o clear both. Eu não quero que fique nenhum elemento perto da fotinha do gato, né? Faltou aqui. Clear, imagem. Pronto, e agora o que será que houve? Vamos pensar aqui.
ver se tá pegando aqui. Tá. Não, tá aqui. Será que a gente vai ter que apagar o código todinho de novo mesmo? Poxa. IMG. Vamos tentar colocar uma classe nela aqui. Ó, faltou aqui a fechamento. Não sei, só deve ser por causa da formatação do código mesmo. Depois eu testo aqui em outro momento e passo para vocês, tá? Vamos para frente. Aqui é explicando a propriedade do CLIA, né? O CLIA Property mostrando aquilo que eu mostrei para vocês, né? Que você faz a quebra aqui, né, do texto, você garante que não tem elementos à esquerda ou à direita, ou nem à esquerda e nem à direita. Você também tem agora o layout. Com o layout você consegue dividir a página em áreas, né, usando o elemento div do HTML. E cada área ele deve ter um nome bem representativo e não vinculado a informações sobre o estilo ou posicionamento a ser aplicado, tá? Então, o estilo e o posicionamento eles podem ser modificados e o nome dado pode perder o sentido original, né? Então, use sempre bons nomes, né? Por exemplo, você define uma div que se chama geral, o container, menu, né? Conteúdo, destaque, rodapé. Por exemplo, rodapé, você já sabe que vai ser aqueles elementos que vão ficar aqui, né? No rodapé da página. Também pode chamar de footer, né? A mesma coisa. Aí topo, centro e etc. Então, usem nomes que são representativos para você saber onde está, né, aquela div que você está querendo editar só pelo nome dela. Então, um exemplo seria você dividir, né, aqui uma div chamada header, outra left, outra chamada content, né, right, footer. Então, você deixa bem dividida a sua página de acordo com blocos, né, que você queira construir na sua página. Então, sobre a classificação dos layouts, você pode ter o número de colunas, né, a largura da página. Ela pode ser fixa, líquida ou elástica. Na largura fixa, não se expande, né, ou se encolhe de acordo com a janela do navegador. Isso aqui geralmente é um problema, tá? Mas, em compensação, você tem um melhor controle do design, né, mas você perde aí um pouco de usabilidade, né? Então, tem que ver aí se vale a pena para o seu problema, né? A largura líquida, né, onde o conteúdo da página ele se expande para se ajustar à página de acordo com as dimensões da janela do navegador. E a elástica, a largura é fixa, mas as margens se expandem ou encolhem de acordo com a janela do navegador, né? Então, normalmente, posiciona o conteúdo no centro da página. Então, é uma mistura aí da fixa e da líquida, né? Um exemplo de largura fixa, né? A gente define aqui que a largura dela vai ser 500 pixels. E mesmo que você redimensione o tamanho da janela, será de 500 pixels o elemento, né? Vamos tentar ver isso aqui. Eu vou apagar aqui. Então, vou criar aqui a minha div. Vai se chamar container. Ó, reparem que aqui eu estou chamando o jogo da velha, né? Então, se é jogo da velha, é o ID do componente. Então, o ID do componente, o componente vai se chamar container, né? Então, ID container vai ser essa minha div aqui. Tá? Vamos aqui fazer o nosso CSS. Deixa eu remover tudo aqui. Dentro da tag style, né? Aqui eu vou definir o meu container. Chaves, desculpa. Vou definir uma borda para ele, né, de 1 pixel. Vai ser solid, vai ser da cor preta. O tamanho dele vai ser 500 pixels.
E o background color vai ser aqui, vou botar esse hot pink aqui, né? Então vamos ver aqui o que apareceu. Ó, eu só defini tamanho para ela, não defini largura, né? Quer dizer, altura. Vamos colocar aqui a altura para ela aqui de 10 pixels, por exemplo, né? Tá mais um pouquinho, né? Tá aqui 100 pixels. Então veja, isso aqui é a minha div, tá? Ela vai ter 500 pixels e se eu for redimensionando a janela, ó, vejam que ela continua com 500 pixels, tá vendo? Ela continua com 500 pixels, então ela não se adapta à minha janela, tá? Já aqui, quando você usa a porcentagem, né? Vamos ver aqui, vamos colocar aqui 80%. Vejam que quando eu redimensiono a janela, ela redimensiona juntamente, tá? Ela continua pegando 80 pixels e isso vai depender do tamanho da minha janela. Se eu tiver uma janela grande, ela vai ficar um tamanho maior, mas ela vai ser sempre 80% da minha janela, tá? E ela vai ser também, vai ter esse mínimo aqui de 100 pixels. Como é que eu especifiquei, ó, ela fica rolando, tá vendo? Tá? A largura elástica, você utiliza a medida EM, né? Que ela varia de acordo com o tamanho da fonte. Vamos ver esse exemplo aqui. Vamos colocar aqui uma div. Esse é o texto da minha div. Vou colocar um P, né? Vou dizer que o tamanho dele vai ser 30M. Tá? E aqui que todas as fontes vão ter 15 pixels, né? Então, o asteriscozinho aqui é todos os elementos, tá? Então, todos os elementos vão ter a fonte de 15 pixels. Vejam que a minha div ela diminuiu, né? Se eu aumentar aqui a fonte, ó, fonte para 50, automaticamente ele escala a minha div de acordo com o tamanho da minha fonte, tá? Então, ele usa essa proporção aí da unidade EM. Você também pode fazer a centralização do layout, né? Você pode utilizar o atributo margem para você fazer a realocação do elemento. Então, o margem alto ele centraliza os elementos de forma horizontal, né? Vamos colocar aqui o margem alto. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da div, né? Tá aqui 15. Vejam que ela ficou centralizada, né? Ela era como se aqui todo fosse um elemento e como eu não defini lá as margens, ele bota margens iguais na esquerda e na direita. E se eu quiser especificar o tamanho de cada margem, eu também posso, né? Seguindo essa ordem aqui. O primeiro valor vai ser da margem top, né? Depois que é a de cima, depois da direita, da de baixo e da esquerda. É como se fosse fazendo uma cruzinha, né? Então, como se fosse fazendo aqui uma cruzinha. Então, ele começa aqui top, aí ele vem para cá, para cá, para cá. É só lembrar do sentido horário, tá? Lembra do sentido horário do relógio, aí ele começa aqui no meio-dia, né, à meia-noite, às 0 horas, aí depois ele vai para cá, para cá, para cá, e representa a localização aqui dos valores. Vamos testar aqui também. Aqui está a margem, né? Vamos tirar o alto aqui, vamos colocar 20 pixels, 10 pixels, 30 pixels e 25 pixels. Vamos ver aqui o que é que ficou. Então veja, no topo tem 20 pixels, vamos colocar aqui agora 200. Vejam que ele deu um espaçamento bem maior aqui do topo. Aí depois o lado direito está com 10 pixels, vamos colocar aqui 100. Tá?
Mas como ele tem espaço aqui, então ele não vai dar essa margem, né? E aí depois a margem de baixo, né? E a margem da esquerda, tá? Então a margem da esquerda aqui está 25, vou botar aqui 100. Né? Então você também pode definir o valor mínimo de largura e o valor mínimo de altura. Né? Então você também pode definir o valor mínimo do elemento. Se você definir o valor mínimo, mesmo que ele seja redimensionado, ele não vai ter um valor menor do que o mínimo que você definiu, ou o máximo. Né? Então aqui a gente definiu que o máximo vai ser 500 pixels. Então mesmo que você aumente bastante a janela, ele vai ser redimensionado até chegar ao máximo, que é 500 pixels. Tá? Bem, pessoal, e com isso a gente encerra, né, essa aula 4 de CSS. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, viu?